Sejam bem-vindos, alunos do Santo Expedito. Aqui é o professor Leudson Cunha. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Física, tá? Junto com a turma do 9º ano, certo? Matutino e vespertino. O que nós iremos trabalhar hoje? Uma videoaula da resolução de atividades do módulo 1, capítulo 2, página 15, de acordo com a agenda que eu passei para vocês, tá? A gente vai só responder hoje. Vamos lá partir para a primeira questão, tá? Lembrando que o assunto é a introdução à cinemática. Lembre-se que eu falei para vocês que, primeiramente, para que a gente possa compreender o estudo dos movimentos, nós temos que entender se o corpo ele tende-se estar em movimento ou em repouso, tá? Vale destacar, tá certo, que a definição de movimento e repouso nas ciências ela é totalmente distinta em relação ao nosso cotidiano. Se a gente falar no nosso cotidiano, o que é um movimento? Uma pessoa que está andando, correndo, entre outras situações. Algo que se relaciona ao movimento. Em repouso, quando ele está parado, tá? Porém, na ciência, ela tem uma definição totalmente diferente. Para que a gente possa adotar se o corpo está em movimento ou em repouso, como eu acabei de dizer para vocês, né? Nós temos que adotar um ponto referencial. Esse ponto referencial que vai nos dar a noção se o corpo vai estar em movimento ou em repouso. Ou seja, nós temos que definir a relação a que esse corpo se encontra. Se eles encontram em movimento, a gente percebe se a distância entre eles altera em função do tempo. Se está em repouso, nós vamos verificar que a distância entre eles não altera em função do tempo. Então vamos lá prestar atenção nessa primeira questão. Um avião-tanque abastece aviões de caça em pleno voo. Avião-tanque é esse aqui, ó. Tá abastecendo através de cabo esse avião de caça em pleno voo, no intervalo de tempo em que é feita a transferência de combustível. Os aviões de caça estão em movimento ou em repouso em relação. Observe que ele botou a relação, ele adotou o ponto referencial ao avião-tanque. Observe que os dois estão a uma mesma velocidade. A mesma velocidade atingida por esse avião, que eu vou chamar de V1, é a mesma velocidade atingida por essa velocidade V2. Se eles possuem a mesma velocidade, lógico, a distância entre eles não altera. Então, V1 é igual a V2. Se a distância entre eles não alterou porque eles têm uma mesma velocidade, então quer dizer que o corpo está em repouso, certo? E em relação à Terra? Vou botar um pontinho bem aqui, em relação à Terra. Vamos imaginar que aqui seja a Terra e aqui eu boto um ponto. O que acontece se você olhar, tá bom, para esses aviões? Lógico, no nosso dia a dia nós vamos perceber que ele vai estar se movimentando, mas a distância entre eles, elas vão se alterar. Então, se a distância se altera em função do tempo, então quer dizer que ele vai estar em movimento, certo? Seguindo as orientações do nosso material, então a resposta seria: os aviões de caça estão em repouso em relação ao avião-tanque, para que possa ser reabastecido. Então, como eles estão a uma mesma velocidade e a distância entre eles não alteram, então os dois estão em repouso em relação ao outro. Mas em relação à Terra, eles estão em movimento, assim como os avião-tanque também, tá? Se eu não me engano, essa explicação de movimento e repouso eu passei para vocês numa aula do nosso aplicativo, tá bom? No nosso recurso digital, na aula passada. Prosseguindo. Essa questão é falando sobre trajetória. Você sabe que nossa trajetória ela é o quê? Relativa, né? Ela depende muito do observador, para mostrar que tipo de trajetória ela pode formar, se ela é retilíneo, se ela é curvilíneo, tá bom? Então, um helicóptero sobe verticalmente, considerando um ponto P indicado na hélice principal, determina a trajetória descrita pelos pontos P. Mas antes, tá bem aqui o ponto, tá certo? Ele está falando que o helicóptero ele está subindo. Então, vamos imaginar, tá bom? Vamos ao nosso raciocínio.
que o avião está subindo. Lógico, a hélice ela está se movimentando, né? Fazendo seu movimento. E aí nós vamos ver o que a questão pede. Letra A. Em relação ao observador situado dentro do helicóptero. Então vamos imaginar euzinho bem aqui, ó, dentro do helicóptero. Se eu estiver aqui dentro do helicóptero, o que vai acontecer com a minha observação em relação a esse ponto? E em relação ao observador situado no solo, então vamos imaginar aqui que eu coloco novamente eu bem aqui, ó, no solo, observando esse avião subindo e essa hélice se movimentando. Então, bom, essa questão aqui, ela é bem bacana para você estar aprendendo também sobre trajetória. Então, como a hélice está girando, né, no seu próprio eixo aqui, ó, o eixo de rotação, tá? Então, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Então, destacando-se para essa primeira questão, tá bom? Em relação ao observador situado dentro da hélice, ou seja, do helicóptero, desculpa, o ponto P descreve o movimento circular. Simples, ó. Se eu trabalhar bem aqui, ó, a hélice, ó o movimento que ele se encontra, você tendo aqui dentro, aqui, ó. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ó. E assim como o movimento da hélice, ela vai girar em círculo. Então, o movimento dele é circular. Desse modo, a trajetória descrita por P em relação a esse observador é uma circunferência. Eu colocando dentro do helicóptero, como descreve a letra A. Mas se eu estiver fora do helicóptero, ou seja, em relação ao observador situado no solo, como seria essa trajetória? Ela também seria circular, tá bom? Ela também seria circular. Porém, além de ela ser circular, observe que o avião está subindo. Então, se ele está subindo, será que vai ser apenas circular? Vamos olhar aqui a resposta. Em relação ao observador situado no ponto P, realizando um movimento helicoidal. O que é um movimento helicoidal? Um movimento helicoidal, você percebe, tá bom? Que é quando o movimento é de forma cilíndrica, circular, mas de um movimento de uma certa direção. Então você observe que ele tem uma direção, né, circular, mas se movimentando também para cima, fazendo esse movimento, ó, ele está subindo e a hélice está o quê? Girando. Então esse movimento nós chamamos de helicoidal, ou seja, a trajetória de uma hélice cilíndrica, tá? Também muita gente fala para o seu estilo de mola, sim, estilo de mola também, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Esse tipo de conceito de movimento e repouso, a trajetória de um corpo, sobre a introdução, tenha tirado todas essas dúvidas de vocês, tá? Então vocês vão pegar o material de vocês, vão refazer essas atividades, as listas de atividades que eu já passei para vocês também. Reforce bastante o estudo de repouso e movimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar em contato comigo, tá bom? Então, eu vou desejar a vocês aí um bom estudo. Lembrando que essa semana ainda vou passar mais atividades para vocês, tá? Beijos, tchau e até a próxima.